Aromamente. Eu sou Márcia Borck, enfermeira dos olhos, e agora eu vou trazer um pouquinho para vocês do conteúdo do óleo do coração exultante, o nosso peppermint, que é a hortelã-pimenta. Este óleo essencial, ele traz alegria e flutuabilidade para o coração e para a alma. Revigora o corpo, a mente e o espírito. Ele nos lembra que nós não precisamos ser controlados pelo medo e que a vida pode ser vivida com felicidade. Isso nos tira de provações emocionais por um breve intervalo. Mas muitas vezes, quando as pessoas usam o hortelã-pimenta, elas se sentem assim, surfando, planando pela vida, né? E muitas vezes podem ficar muito na superficialidade. Então, ele ajuda a gente a ficar na superfície das questões emocionais, como que flutuando por cima da água. E é importante a gente prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente pode estar querendo fazer uso do hortelã-pimenta para ter essa sensação, vou ficar flutuando, vou ficar observando, certo? Então ele vai te dar aquela energia, vai te deixar o seu coração exultante, mas você precisa entender qual é o sentido que tem por trás desse poder do hortelã-pimenta nos momentos de desânimo ou até de desespero que algumas pessoas estão passando atualmente. Lembrando que esse é um dos óleos que restabelece muito rapidamente o olfato, automaticamente aí também o paladar das pessoas. Então isso está muito ligado com o nosso sistema límbico, né? Isso tem uma mensagem direta muito grande. Justamente porque, pensemos um pouco, né? Na época da pandemia, as pessoas estão o quê? Elas ficam desanimadas, né? Elas precisam redescobrir novas formas de viver, de estarem alegres com a vida. E esse desânimo, desespero, pode afetar também o seu olfato. É uma fuga, né? Você se protege e você acaba perdendo o paladar. Márcia, mas isso aí é influência do vírus atuante nessa pandemia. Eu te pergunto, será? Será? Então, o hortelã-pimenta, ele vai ajudar você a redescobrir coisas internas que estão muito guardadinhas às 7 chaves, né? E a gente pode, muitas vezes, abusar dessas propriedades do hortelã-pimenta. Então, a gente não deve usar o hortelã como uma fuga permanente para não lidar com dores emocionais. Ele pode dificultar crescimento e progresso. Então, o hortelã-pimenta, ele deve ser usado sempre de forma resolutiva, mas não dessa maneira, essa maneira de fuga para ficar flutuando, né? Ele sim ajuda muitas pessoas que precisam de um alívio imediato, de uma pausa. E essa pausa às vezes é para uma dor física ou emocional. Então, às vezes é necessário, antes da gente entrar no terreno das águas emocionais, né? Não ficar sempre só do lado raso dessas águas emocionais, e aí a gente aceita e adota essa dor emocional como uma professora. E o hortelã-pimenta pode, nesse momento, ajudar você a recuperar a força necessária para enfrentar a sua realidade emocional. Então, nesse contexto todo, o que eu quero dizer com isso? O hortelã-pimenta, ele vai te dar uma energia imediata, ele vai deixar o seu coração exultante, né? Mas você tem que entender que essa sua dor muito emocional, que às vezes está ligada com o seu gasto intestinal, ela é uma realidade que você precisa enfrentar. E a partir disso, a energia posterior, quando você sai dessa crença de limitação da sua potencialidade, o hortelã-pimenta ele vai ser muito benéfico, porque você vai estar sempre com a energia necessária para determinados momentos de foco, quando você precisa se comunicar, quando você precisa ter aquela energia imediata, quando você está muito cansado. Esse é o lado do hortelã-pimenta.
Então, as nossas emoções negativas, como aquelas dores insuportáveis, aquele desespero intenso, aquela aflição, aquele pessimismo, aquela tristeza, que muitas vezes a gente acha assim que é ansiedade, é estresse. Será? Será que tudo é só estresse? Ou será que são dores que estão até no seu inconsciente e que este óleo está começando a trazer para a superfície, tá? Para que esteja ali flutuando nas águas rasas ao alcance da sua mão. Então, as propriedades positivas são otimismo, alívio, força para encarar dores físicas e a dor emocional. Esse é o grande complexo desse tão famoso hortelã-pimenta, certo? Ele combina muito bem com tangerina, com o lime, com o mandarim e também com os outros cítricos, até com o citrus bliss. Então ele é um óleo muito interessante de ser utilizado aí no difusor com esses óleos que eu citei aqui para você. Um grande abraço, que o hortelã-pimenta esteja na sua vida e que faça a sua trajetória cada vez mais leve, alegre, porém consciente.